O São Paulo ainda pode contratar alguém até o fim da janela de transferências, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Operaram Vasco e São Paulo nesse final de semana? Depende. Depende? Assim, o São Paulo jogou muito mal, a gente precisa falar isso e nos bastidores a gente vai falar muito sobre essa questão. Eu quero trazer um pouco da visão do vestiário, do pós-jogo e tal. Você estava lá também, você vai trazer muito. Vamos lá, eu vou trazer um pouco mais aqui da minha visão, tá? E eu concordo muito com uma visão interna do São Paulo, que é a seguinte: o São Paulo jogou muito mal. O São Paulo deu de presente o primeiro tempo para o Palmeiras. Deu de presente um gol aos 8 minutos, 7 minutos e tal. Mas, aí a gente coloca uma questão que é importante. O jogo estava 1-0 quando não é marcado o pênalti, né, pela Daiane Muniz, do Gustavo Gomes, que abre o braço e tal. Tem muita gente que fala assim, ele está recolhendo, é a FIFA, é a International Board e tal. No Brasil, como foi muito certeira a Renata Ruel, aqui na ESPN, no Brasil esse pênalti é totalmente marcável. E ele tem vários episódios em que você marca o pênalti. E ela não vai ao VAR. Tem uma leitura labial ali que dá para fazer perfeitamente. Ela fala para o Caleri, eu vi o lance, não precisa, eu vi o lance, que o Caleri justifica. Pô, você não vai no VAR, não precisa, eu vi o lance. Então, assim, as comissões de arbitragens, a arbitragem num geral, mundial, ela tem uma orientação que tem que ser respeitada a decisão de campo. Ali, para mim, ficou muito claro, e eu estou apurando, tentando entender o que aconteceu, já mandei várias mensagens para cartolas, arbitragem, federação e tal, para tentar entender qual é o posicionamento da comissão de arbitragem em relação a esses lances. Mas no meu entendimento, foi ali colocado o quê? Uma decisão de campo da Daiane. Só que faltou para mim a comunicação entre os árbitros, dizendo, olha, tem uma imagem clara aqui. A imagem da TV de São Paulo, ela destrói qualquer argumento. Não pega na barriga. Não, o argumento de pega na barriga, pega no joelho e depois vai para a mão, ficou muito mais uma discussão clubista no Twitter e nas redes sociais do que propriamente algo que vá para frente. Mas assim, a imagem da TV de São Paulo, ela é uma imagem muito clara. E ali você tinha que, no mínimo, como disse o Rui Costa, se você fosse 70 vezes ao VAR olhar a imagem, talvez nas 70 vezes você ia dizer, não, foi pênalti. Concordo. Então, assim, o São Paulo, para mim, jogou muito mal, entregou o primeiro tempo para os caras, mas acho que não dá para virar as costas para esse lance quando estava 1-1, que poderia mudar o panorama do jogo. Vamos começar a falar na live já? Então bora. Puxa a vinheta aí, vai. Vamos lá. Fala de São Paulo. Como essa eliminação bateu no tricolor do Morumbis? Porque houve uma insatisfação. O que eu apurei também é que os dois times se sentiram prejudicados no jogo de ontem. Tanto Palmeiras como São Paulo. No São Paulo, o Hernan falou aqui nos bastidores, antes de iniciar realmente a live, que teve o lance do pênalti da mão do Gustavo Gomes e teve outras insatisfações ao longo da partida, mas o Palmeiras também reclamou de muitas faltas não marcadas pela árbitra Daiane Muniz. Mas houve essa insatisfação, o Palmeiras se sentiu prejudicado, mas foi aquele sentimento de alívio, sabe? Pô, caramba, foi mal, mas estamos classificados. É isso que importa, esse é o sentimento do Palmeiras, Hernan. E do São Paulo? Assim, o São Paulo, o São Paulo entende que faz uma, vamos dizer assim, uma autocrítica. A autocrítica do São Paulo, ela é muito sobre o primeiro tempo, muito sobre o desempenho do time no primeiro tempo, que poderia ter sido muito melhor, que o time acabou sendo inoperante e tomou um gol no começo. O próprio Caleri falava sobre isso. A gente treinou para esse jogo e tomou um gol da maneira que não podia ter tomado. Então, assim, falhas, a saída de bola, muito espaço. O próprio Abel na coletiva falou, o Luciano, ele deu muito espaço ali para a gente poder criar. Então, assim, não era um São Paulo que estava todo compactado, focado ali no jogo. Era um São Paulo que estava um pouco no primeiro tempo disperso. Não parecia estar disputando uma decisão. Então, era um São Paulo diferente, de fato.
O Crespo explicou na coletiva que a entrada do Danielzinho, ele não aguentava 90 minutos, então ele optou pelo Luan, até para ter um time muito espelhado com o que é o Palmeiras. Se você for pensar na característica do Luan, é característica do Marlon Freitas. Mas acabou que o São Paulo entregou esse primeiro tempo, entre aspas, para não competir e competir a partir do segundo tempo. E aí entra a questão do pênalti não marcado do Gustavo Gomes. E que internamente no São Paulo eles entendem que atrapalhou demais. E o São Paulo não fica forçando ou focando só na questão do erro de arbitragem, né? No erro de não ter marcado o pênalti. O São Paulo não vira as costas para isso. Entende que deveria ter pelo menos olhado o monitor para marcar o pênalti ou para entender o lance ali. E não da maneira que foi. Entendi. E o São Paulo, você comentou também, até da questão do Luan, né? O Luan iniciou entre os titulares no clássico de ontem e me pegou de surpresa, confesso. Porque só tinha atuado em 30 minutos até então na temporada, e aí o Crespo larga com ele de início, né? E aí parece que a estratégia não deu muito certo, né? Pela característica, para mim está muito claro que o Luan é um jogador de combate, é um jogador destrói jogadas, né? É um jogador que tem a qualidade de chegar na frente. Fez gol já contra o Palmeiras em final. Golaço, gol de título. Foi um gol que meio que desviou ali, tá? Não lembro. Na época, bateu no Felipe Melo e desviou no Everton. Tirou do Everton. Mas assim, o Luan é um jogador importante dentro do elenco do São Paulo. É um cara que está treinando, dedicado, poderia ter saído já em algumas janelas e não saiu, decidiu apostar. É uma escolha do treinador. Ali é a escolha. Ache você certo ou não, a ideia era, a opção foi do Crespo. E o Crespo tentou explicar, falou, cara, o Danielzinho não tinha condições. Poderia ser com o Pablo Maia, mas o Pablo Maia não é tão combativo, não é tão destruidor de jogadas como é o Luan. É aquele cara que tem aquele vigor de marcação. Mas aí você coloca mais um zagueiro, você não tinha o Alan Franco ontem, que para mim fez muita falta. Então, para mim, o Crespo quis espelhar o jogo, o modelo de jogo com o do Palmeiras. Deu certo? Não. Se tivesse classificado, a gente já está falando que tinha dado certo e o Crespo, nossa, tirou um coelho da cartola. É muito o resultado que rege muito o teu humor, aquilo que você vai comentar, aquilo que você vai achar e tudo mais. Eu vi muita bronca de torcedor nas redes e São Paulinos e tal, mas internamente, assim, o jogo é tratado como nas seguintes fases. São Paulo não jogou bem o primeiro tempo, o São Paulo teve um segundo tempo com uma melhora e aí teve o lance do Gustavo Gomes que foi fundamental. Vamos falar também muito de Flamengo, Vasco aqui. Ó, a torcida do Palmeiras deu 200 likes só, né, Hernan? Eu quero mais aqui, torcida Alviverde. Falamos muitas informações de bastidores do Verdão. E aí eu quero te perguntar, André Hernan, a sua opinião ali, você achou pênalti? Aqui não é um programa de opinião, de informação. Fala Fonte é isso. Mas o que você achou ali? E até Renato Ruel, aqui, comentarista de arbitragem, falou que foi pênalti, né? Essa é a discussão que você ouviu também ali? Tem a imagem essa imagem aí, ela é boa também, mas assim, tem uma imagem que o São Paulo publicou, né? Que é da TV do São Paulo. Que ela é bem na lateral do campo ali, onde o Lucas faz o cruzamento, né? Tenta fazer o cruzamento e o Gustavo Gomes está com o braço aberto. Mas ele está recolhendo. E aí fica uma discussão muito clubista, né? Quem é a favor do Palmeiras, quem é palmeirense... Eu digo torcida, tá? Sim. Fica uma discussão clubista. Torcida do Palmeiras acha que não foi. Olha lá, essa imagem que eu me referi, ó, que é uma imagem da TV de São Paulo. Ó. Ela foi compartilhada nas redes sociais pelo executivo Rui Costa e até pelo diretor de comunicação. Todo mundo repercutiu ali do São Paulo, né? Publicou isso aí. E é uma imagem... Porque assim, começou depois uma teoria nas redes sociais de que as imagens de quem transmitiu o jogo dava a sensação de que batia primeiro na barriga do Gustavo Gomes porque mexeu a camisa. Aí depois uma outra imagem que, nossa, bate na coxa, bate na barriga e depois bate na mão, então não é pênalti. E essa imagem, ela destrói qualquer tipo de argumento nesse sentido, né? Ela bate na mão, o Gustavo Gomes está com o braço aberto, então o mínimo tinha que ser um VAR, né?
essa coisa de recolher é muito no sentido de, tipo, quando ele vê que tá em cima para bater no braço, ele dá uma recolhida, mas ele tá com o movimento já aberto ali. Tem gente que vai interpretar que foi pênalti, tem gente que vai interpretar que não. Eu fico muito com a opinião da Renata Ruel, que ela fala que isso no Brasil normalmente é marcado pênalti. Em outras ligas, em outras culturas de futebol diferentes e tal, tipo, poderia ser que isso não seria marcado. Mas estando 1-1 ali, imagina, o São Paulo faz o gol, 1-1, o São Paulo bate muito nessa tecla. E o papo ontem foi muito esse, pós-jogo, né, dentro do São Paulo, de que prejudicou porque poderia ter mudado a história do jogo. Concordo. Poderia. O Palmeiras poderia estar 1-1, o Palmeiras poderia ter acelerado o jogo e ter feito 5-1. Uhum. Mas assim, a discussão não é essa. A discussão é por que não olhou no monitor. Concordo. E é até engraçado porque tem um bastidor que estava assistindo o jogo ali. O Abel Ferreira, ele estava até de uma maneira quieto, orientando o time normal, sem dar aquela explosão que ele tem na beira do gramado, sabe? Até os 40 minutos do primeiro tempo. Depois disso, quando as faltas ao Palmeiras não começaram a ser marcadas, sabe? Aquelas faltas no meio de campo ali, empurrões, e aí ele começou a explodir, começou a esquentar, porque ele estava quieto, estava só orientando. Quando o Palmeiras marca o primeiro gol, ele e a comissão técnica fizeram um gesto, por exemplo, vai, continua, vamos, quero mais gols. Só que aí ele estava quieto, agachando, ajoelhando, aquela pose de costume dele. Mas quando as faltas não começaram a ser marcadas, e aí que o negócio explodiu. E aí o Palmeiras se inflou e ficou muito... Quero falar agora sobre o São Paulo. O Tricolor ainda pode contratar alguém no último dia da janela de transferência. Você sabe, a janela se encerra nessa terça-feira. É bem verdade que esse fechamento de janela para atletas que vierem do exterior. Vou citar um exemplo. Você quer contratar o Nino? Você tem até o fim da noite dessa terça-feira para fazer o registro. Caso contrário, somente na metade do ano. Por que eu estou citando essa brecha? É que a CBF decidiu postergar a janela de transferências até 27 de março para clubes que queiram contratar jogadores que disputaram campeonatos estaduais. Então, para hoje, o São Paulo garante que não há nenhuma chance de contratação. O Tricolor não tem nenhuma negociação avançada. Chegaram a citar que Kervin Vargas, atacante colombiano de 24 anos de idade, que pertence ao Charlotte FC, poderia ser contratado. Segundo especulações, o São Paulo e o Atlético Paranaense teriam interesse. O São Paulo assegura que nem sabe quem é. Atleta de 110 partidas nos Estados Unidos, com passagem também por Portugal. Dá para cravar, Nicola, que até 27 de março nenhum reforço de campeonato estadual será contratado? Não dá para fazer essa garantia, embora hoje o São Paulo entenda que seu elenco é suficiente para as competições que ainda serão disputadas, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americana. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que Júlio Casares, ex-presidente do Tricolor, está sendo acusado de ter ignorado 3 alertas vermelhos do Departamento Jurídico e do Compliance em relação à parceria com a F-Gol. Essa empresa que acabou explorando os alimentos e bebidas no Morumbi está processando o São Paulo e cobrando 5 milhões de reais. Importante registrar que esses alertas teriam a ver com a falta de expertise e histórico no segmento dessa empresa, muito pequena, também por conta de problemas na estrutura física, lastro financeiro e falta de lista de clientes, informação divulgada pelo Pedro Lopes.